Estamos iniciando mais um Conceito Podcast. Hoje comigo, Carlos Albuquerque, ele que é jornalista e apresentador. Obrigada, Carlos. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite. E hoje é good night também, né? Porque tem outras línguas. Good morning e por aí afora. E esse bate-papo nós teremos hoje com Bruno, ele que é empresário, e iremos abordar o tema, a importância da escola bilíngue. Prazer, pessoal aí que está ouvindo, né? Um prazer poder estar aqui, Sônia, com vocês aqui, para poder falar desse assunto tão importante hoje. Nós estamos vivendo hoje um mundo altamente conectado, né? Então, a importância hoje de você ter um outro idioma, ela é imprescindível. Só que, quando a gente começa mais velho, né, Carlos, a dificuldade na pronúncia, tudo é um dificultador, né? E as crianças hoje estão começando muito cedo, né? Hoje já tem essas escolas especializadas. O que é que você me fala? Olha, quanto mais cedo, melhor, né? Isso aí é sem dúvida. Até os 6, 7 anos de idade é o melhor ainda, né? Na verdade, sempre vai ter tempo de aprender um outro idioma, mas nessa idade a criança aprende com uma facilidade muito grande, é algo natural, ela não sabe às vezes nem como que ela aprendeu, né? Ela sempre, do jeito que a gente aprendeu o português, que a gente não lembra das nossas mães com um quadro branco ensinando a gente a falar mamãe, ela simplesmente foi falando e as coisas aconteceram. E quando começa muito novinho, vai nesse processo, é uma coisa muito natural, né? E aí ela vai aprendendo, e hoje tem muitas escolas já fazendo o modelo bilíngue. São modelos diferentes, cada escola faz de modelos diferentes, mas já estão quase todas as escolas hoje falam sobre bilíngue. Quando a gente fala de escola bilíngue, a gente está falando exatamente do quê? Porque eu me lembro que a minha antiga quinta série, hoje seria o 5º ano, né? A gente tinha aula de inglês, mas não era necessariamente uma escola bilíngue. Hoje, quando a gente fala de que exatamente... De qual escola nós estamos falando, Bruno? Ótimo. Excelente pergunta. O que acontece? Hoje, quase todas as escolas se intitulam bilíngues, né? Quando ela já dá aula de inglês, talvez 1 hora por dia, ela coloca que ela é bilíngue. E isso é excelente. Não são escolas ruins, são escolas ótimas, muito boas. E aí você fala assim, as crianças aprendem 1 hora só por dia? Aprendem. 1 hora ela vai falar inglês. E substitui muito se fosse 1 hora de inglês por dia, uma escola bem montada, bem feita, né? Com uma metodologia legal, ela vai substituir uns cursinhos de inglês, por exemplo. Um pai que às vezes tem que pagar uma escola e mais um cursinho de inglês, ele está numa escola que tem 1 hora de inglês todo dia, vai facilitar para que a criança não precisa, porque a logística da dia a dia é difícil, né? Você leva a criança na escola, tem que levar no inglês, então ele já deixa ali e já aprende o inglês. O que é a diferença para uma escola que tem um programa totalmente bilíngue, né, de imersão? A diferença é que ela não vai simplesmente falar inglês fluente como todas essas outras escolas. Ela vai aprender o inglês no mesmo hemisfério do cérebro que ela aprendeu o português. Então, ela vai ter uma fluência maior ainda, ela não vai ter um delay, né, na hora de falar. Por exemplo, eu falo inglês fluente hoje, mas eu aprendi dessa segunda maneira, que seria equivalente a um cursinho de inglês, seria equivalente às escolas que tem 1 hora de inglês todo dia, e eu consigo me comunicar tranquilamente em inglês, seja no Brasil, no exterior, onde for. Só que, dentro da minha cabeça aqui dentro, enquanto eu estou falando, está tendo uma troca rápida, né? Do inglês para o português ali, às vezes eu consigo sim pensar, mas não é tão automático e tão natural do que com uma criança que literalmente aprendeu numa escola onde tudo, por exemplo, uma escola bilíngue com um programa bilíngue, ela vai ter até 4, 5 anos de idade 100% em inglês. Então tudo falado em inglês, então é tudo natural, não é ensinado em inglês, é ensinado em inglês. E aí essa é a diferença, não sei se deu para entender. Então tem algumas escolinhas que as escolas que vão se intitular que são bilíngues e tem aula de inglês todo dia, são excelentes, são muito boas, as crianças vão aprender. Tem os cursos de inglês, né, desculpa, que o pai pode colocar numa escola e colocar lá, e existe um programa de imersão bilíngue, né? São 3 coisas diferentes, às vezes as pessoas confundem as 3 etapas. Todos são
muito bons, mas vai ter preços diferentes, vai ter entregas diferentes, mas são todos muito bons. Mas as aulas são com 2 professores, assim, paralelos? Um vai falar português e outro vai falar inglês, por exemplo? As aulas são assim? Vai depender do programa, né? Dessas 3 etapas que eu falei aqui. Por exemplo, na escola bilíngue. Uma escola bilíngue de verdade, assim, que eu quero dizer assim, né? Outra escola que diz que é bilíngue também é de verdade. Mas quer dizer assim, que tem um programa bilíngue integral, o professor, ele vai falar apenas inglês, aí tem um monitor, tem uma babá, dependendo da criança, né? E aí eles vão falar só inglês com a criança. Vai o tempo inteiro. Aí tem musiquinha. Ou seja, o português ele já traz de casa. Isso. Então a escola não vai se preocupar em ter um professor falando português. Ele vai falar inglês o tempo todo. Mas tem um percentual, não, que só fala inglês e um percentual que é só aula de português, né? Tem após os 5 anos de idade. Antes dos 5 anos de idade é 100% em inglês. Né? E isso... claro, na Mepober, né? Que é a maior escola bilíngue do mundo hoje. Porém, tem várias escolas muito boas bilíngues ou escolas que falam, mas aí eu não posso citar com tanta propriedade, porque aí cada escola pode colocar uma porcentagem menor ou maior, mas hoje, via de regra... E a cabecinha da criança, ela é muito ampla, né? É impressionante. Quanto mais aprendizado ela vai tendo, você vai falando aquilo ali, o português e o inglês ali, é tranquilo para elas, né? Não precisa estudar em casa... É incrível. Até 7 anos de idade que eu estava falando, você pode colocar até 4 idiomas. Olha só, assim, pode até mais, mas 4 idiomas é colocado como uma coisa natural. Porque se eu não me engano, é córtex frontal, né? Que não está fechado ainda e ele está aberto para poder absorver o máximo de idiomas possível. Até 7 anos é a maior facilidade de absorver uma outra língua. Então, ali, se a gente consegue colocar, né, o idioma, ajuda demais. Porque se você for pensar hoje, apenas 3% da população no Brasil hoje fala inglês fluente. É muito pouco. Né? 3% da população. Tem países bilíngues aí, né? Por exemplo, o Canadá, que vai em qualquer lugar, as crianças falam inglês e francês, que no caso deles são 2 línguas diferentes daqui, né? Mas tem vários países, né, bilíngues. O Brasil ele tem 3% da população só que fala inglês, né? E aí quando uma criança ela entra, já desde novinha ela tá na frente no mercado, né? Assim, o mercado quer dizer assim, ela já facilitou uma grande parte, já está numa porcentagem, como é que eu posso dizer, né? Positiva aí para a vida dela. Eu ia até perguntar para ele quais eram as vantagens, né, da criança começar muito nova. Quais são? Então, uma das coisas é essa facilidade, ela vai fazer isso de forma natural. Porque, por exemplo, uma criança que aprende depois de adolescente, ela vai pegar e vai entrar num cursinho de inglês, por exemplo, ela vai aprender também, né? Ela vai conseguir. Mas ela vai ter que se esforçar, né? Ela vai ter que participar da aula, ela vai ter que estudar. Ela tendo uma imersão no idioma desde novinha, que vai acontecer que isso é de forma natural, né? Ela vai ter isso durante um processo que, como eu falei, não vai ter um atraso, vai ter uma velocidade mais rápida e não tem esse sofrimento, talvez, para aprender. Claro que tem pessoas que aprendem muito fácil o idioma, tem pessoas que têm mais dificuldade. É como tudo na vida, né? Tem gente que pega o violão, aprende a tocar na facilidade, piano aprende a tocar na facilidade, o outro demora mais. Como tudo na vida, então o inglês também é assim. Pelo good morning meu no início, você já sentiu que, né? Mas usa-se muito a música no processo de aprendizado do inglês, por exemplo? Usa demais, viu? Demais. Quando a gente está estimulado, a gente tem estímulo, a gente está feliz, a gente aprende melhor, né? O contrário também é recíproco. Quando a gente pensa, tenta lembrar de um professor ruim que você teve. Tenta pensar Meu inglês ruim não é culpa do meu professor, que fique bem claro. A minha professora irmã Sônia, lá de Moimirim, é excelente. Mas assim, eu estou até dizendo no geral, se você for pensar assim, qualquer matéria, tenta lembrar um professor que você não gostava, de qualquer matéria, que não era bom. Se você lembrar do clima da aula ali, provavelmente você já chega tão com um pré-conceito, um conceito estabelecido anteriormente, já daquilo que nada entra. O professor fala, você já está, ou num dia que você não armado, né? Tenta lembrar de um dia que você não está bem, você não consegue aprender nada, o professor fala, entra no ouvido e sai no outro. E o contrário é recíproco. Quando você está entusiasmado, você está feliz, você aprende mais rápido, né? As suas emoções, elas conectam, você lembra, você aprende com o fazer, com a experiência. Então,
quando ela aprende na infância, ela vai ter todo esse benefício de aprender de uma maneira natural, fácil. E aí você perguntou da música. A música, ela traz isso. Ela traz uma facilidade, porque música é muito gostoso, né? E a criança vai cantando e sem ver ela vai aprendendo, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Nós lá na escola lá, terminou de brincar com os brinquedos. A professora, ela começa a cantar assim: clean up, everybody, let's clean up, que quer dizer limpar, né? Vamos todo mundo, vamos arrumar, né? E tudo mais. A criança, ela não precisa saber o que é clean up, né? Na hora que ela começa a ver todo mundo cantando e todo mundo guardando os brinquedos, automaticamente ela começa a guardar também. E de uma maneira natural, e depois ela vai associando. Acho que clean up deve ter alguma coisa a ver com limpar, com guardar, com organizar, com deixar tudo limpo. Acho que deve ter alguma coisa a ver. Não precisa necessariamente ser ensinada isso. Ela está dentro do processo. Foi do jeito que ela aprenderia, ou que ela aprendeu o português, né? Exatamente. Tem musiquinha para comer, tem musiquinha para várias coisas. Muitos cursinhos usam esse método, né? De não falar o que é, mas apresentar o objeto e o professor fala o nome, que já é dentro desse conceito, né? Isso. Tem várias técnicas dos cursinhos cada um faz de um jeito, né? Tem gente que usa tradução, tem uns que não usam tradução, mas usam repetição muito grande, e assim vai, né? São muito bons, né? Todos, eu acredito em todos eles, todos os processos. Bruno, bem agora diferentes. fazendo uma provocaçãozinha aqui, tudo bem, vamos aprender inglês desde criança, mas eu me preocupo com, vamos estudar Shakespeare, To Be or Not To Be, bacana, sensacional. Como é que tem um espaço para a cultura brasileira ser ensinada para esses meninos? Tem espaço para Guimarães Rosa, para Machado de Assis, para Carlos Drummond de Andrade, para Adélia Prado? Tem? Com certeza. E precisa ter, né? Por isso que, como a Sônia mencionou, né? A respeito da divisão. Quando chega a partir dos 6 anos de idade, pelo menos no nosso caso, a gente divide, né? 50-50. Então vai assim até formar, até a faculdade. Então, aí vai ter aula de português mesmo. Aí vai ter aula de história. É 50% português e 50%. 50 até formar. E só que isso é só depois dos 6 anos de idade. Mas então a criança já está falando cultura... inglês fluente. Então ela não vai ali mais brigar com o idioma. Ela vai ser apresentado para ela uma física em inglês, umas ciências em inglês, uma língua em inglês, arte mesmo. Eu entendi. Em inglês. Só que aí na hora que ela vai aprender o português, ela aprende em português. Ela vai aprender uma história, que é a história do Brasil, em português, uma geografia em português. E aí ela vai ter 50%. Só que lembrando que se a criança ela entrou novinha, quando ela está com 6 anos, ela já fala inglês fluente, se ela entrou novinha na escola. Então ali não é um problema mais para ela, né? Qual a idade que pode entrar? Olha, conseguindo andar, né? Normalmente é 2 anos. Mas conseguindo já andar bem firminho, os passos firmes, já pode. Você falou da questão da cultura brasileira. E a cultura americana, o inglês, eles também aprendem sobre a cultura? Sobre a cultura brasileira e da segunda língua? Então, aprende também. O que acontece, né? Isso aí vai ir de escola para escola. Por exemplo, a Maple Bell é uma escola canadense. Então, ela vai ter um currículo brasileiro e ela tem um currículo canadense. Então, ela não vai aprender muito sobre os Estados Unidos. Até porque, para nós, o Canadá está muito acima dos Estados Unidos em educação. Pelo PISA, que mede a educação mundial, os Estados Unidos está em 24º, né? O Canadá está em 2º. O Brasil, infelizmente, está em 50º. Quem tem primeiro? Primeiro está a China, você acredita? Surpreendeu um total de 0 pessoas. Mas olha só, eu acredito muito que o Canadá vai chegar em primeiro, né? Ele estava em 6º ano passado, ele já está em 2º, ele não para de crescer, devido ao modelo do aprendizado. Os coreanos estão bem lá, bem classificados também, né? Então sim. E aí, o que acontece? Se a gente for pensar na cultura, então cada escola, tem escola que talvez vai ser um modelo mais americano. Então, na hora do inglês, do idioma, talvez vai fortalecer mais isso. Mas nós, no nosso caso, a gente tem um duplo diploma. Então, você vai receber um diploma canadense e um diploma do Brasil, né? Tudo com a BNCC, tudo certinho. Então, um aluno que faz Maple Bell, por exemplo, ele termina e ele é como se ele tivesse formado no Canadá e ele tivesse formado no Brasil. Se ele quiser fazer um Enem, se ele quiser permanecer aqui, tá tudo bem. Se ele quiser ir para fora, é como se ele tivesse feito
lá no Canadá. A criança começa nova. Vamos colocar que entrou na escola há 5 anos. 5 anos, ok. Qual é a idade que pode entrar? O mínimo? É. O mínimo é 6 anos. 6 anos. De idade. Aí, até que ano? A gente pode até fazer uma adaptação ou outra, pode acontecer, de receber um aluno ou outro, isso pode acontecer. Pode acontecer da gente ter que fazer, se a gente recebe um aluno assim... Depende do QI? Depende se ele já teve contato com o inglês, depende se a família tem disponibilidade de fazer um contraturno para ele estudar mais, para ele conseguir pegar os alunos que já estão. Eu não posso fazer isso com uma exceção, isso é realmente uma exceção, não é uma regra, então eu não posso fazer isso com muita gente ou com uma turma grande. Normalmente eu vou fazer isso com 1 ou 2 alunos, mas via de regra até 6 anos de idade. Se for acima, segue uma exceção, como eu estou dizendo aqui. As escolas bilíngues são uma tendência em vários países do mundo? É uma tendência em vários países do mundo, e no Brasil a gente ainda está um pouco atrasado, né? Mas isso tem avançado muito grande, né? Semana passada eu estava na Bet Educar, que é a maior feira de educação da América Latina. Foi onde? Foi em São Paulo. São Paulo. E uma coisa que eu pude perceber lá, né? As escolas, tinha muitas e muitas empresas oferecendo programas bilíngues para as escolas, né? Só que esse programa de ter no máximo 5 horas de inglês por semana, que dá no caso 1 hora de inglês por dia. Como eu falei, tem vários modelos, imersão, esse modelo. Então eu acredito que a gente vai passar por uma grande parte ainda por essas escolas que tem 1 hora de inglês todos os dias, e aí depois que estão todas entrando nesse modelo, e aí não vai ter mais, aí depois vai começar a acelerar mais o modelo da escola se tornar completamente bilíngue. Vai ser uma evolução, né? Tá todo mundo estudando. Hoje, antes as pessoas às vezes não pensavam, eu vou fazer pedagogia. Hoje não, eu vou fazer pedagogia, é interessante eu também fazer o inglês, porque eu posso ser um professor de inglês, eu posso usar isso, né? Eu vou fazer matemática, às vezes a pessoa pensa, vou fazer matemática, pronto, não vou fazer matemática, vou fazer o inglês também, porque eu posso ser chamado para uma escola bilíngue, né? Vai me pagar mais, vai ser melhor, então... Você sabe que jornalismo é cheio de história, né? Nós, governador Valadares, em 2005, quase todo ano, quase todo dia você encontra com um piloto de parapente, que é dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Áustria, da Alemanha. E eu fui, em 2005 teve o Campeonato Mundial de parapentes em Governador Valadares. Então, 162 países representados aqui. Então, um negócio de louco. Então, você chegava lá na Ibituruna, era aquela festa, era uma Torre de Babel. E você vai se... E eu fiz um intensivozinho com perguntas básicas, né, do tipo, what about the last task, a última prova, o que você me disse sobre a última prova, who is the favorite, né? Quem é o favorito? Então aqui dá uma pronta na cabeça, você vai decorando as palavras-chave para traduzir a resposta. Depois eu me deparei com um sujeito de 2,20 metros de altura, mais ou menos, olhos azuis, né? Esse cara deve ser alemão, né? Inglês. Where are you from? O cara começou a rir e falou assim, eu sou do Rio Grande do Sul mesmo, não precisa gastar o seu inglês. Então, toda vez que eu subo em Ibituruna para poder fazer uma reportagem, eu me lembro, né? Toda vez agora eu já fico de olho pensando, será que é estrangeiro? Se não é... Então tem dessas coisas, né? Porque é uma preocupação para nós que somos jornalistas, que hoje dá para a gente enxergar que é necessário o inglês, né? Mas a minha geração foi contaminada, entre aspas, por essa questão que eu mencionei agora há pouco, que é da valorização da cultura brasileira. Então, isso tem que ser desmitificado, pelo que você acabou de me explicar, e você acabou de desmitificar algo para mim também, que é você ter um período que é só inglês dentro da escola, mas que depois você vai, isso tudo, esse mundo maravilhoso da literatura brasileira, por exemplo, e da cultura brasileira, vai ser apresentado para a criança e para o adolescente, né? Eu acho que isso tem que ficar bem claro, né, Bruno? Com certeza. E uma coisa que acontece que é forte, né? Além de ter essa diferença, o que acontece com o cérebro da criança, um cérebro bilíngue. Hoje já tem muitos estudos científicos que mostram, né? A criança ela tem um poder de concentração maior,
E ela consegue concentrar em 2 coisas, 3 coisas ao mesmo tempo, porque ela desenvolveu isso na infância. Ela tem uma criatividade maior, ela tem às vezes a habilidade socioemocional dela também é mais desenvolvida, né? Devido à autoestima dela normalmente é maior. Isso já tem várias pesquisas a respeito do bilinguismo na infância, que desenvolve, né? Fica uma criança que tem uma capacidade de absorção, a plasticidade neural, né? A capacidade de se adaptar, né? De se tornar, de absorver informação, como eu estou dizendo, tudo se torna melhor, até Alzheimer, você acredita? Né? As crianças que são bilíngues desde a infância têm uma propensão menor, né? De ter Alzheimer, desenvolver a doença, né? Então, pelo que eu entendi também, Bruno, essa coisa que a gente tem na cabeça, eu conheço muita gente que fala assim, eu consigo falar inglês, mas eu não consigo captar quando estou ouvindo. E o contrário também eu já ouvi, olha, eu consigo captar muito bem, porque tem a questão das palavras-chave, você pesca, né? Mas eu não consigo me expressar. E a impressão que eu tive aí é que na escola bilíngue você elimina esse problema, não tem essa separação. Eu vou te explicar. O que acontece? Quando você aprende pela essa segunda maneira, que foi a maneira que eu aprendi, eu tive que estudar muito, né? Eu dou sempre o exemplo da minha esposa, que ela fala inglês fluente, mas ela não sabe nem como é que ela aprendeu. Foi música, sempre estudou em ótimas escolas, mas foi natural para ela. Para mim não, eu tive que estudar pra caramba para aprender. Então, existem várias maneiras de você aprender. Gente que tem facilidade, gente que não tem, né? O que eu quero dizer com isso tudo? Quando você coloca uma criança para aprender num ambiente onde tem imersão, tem desafio, você coloca ela se sentindo confortável, aí ela aprende. Você perguntar assim, mas poxa, Brasil tem tanta coisa, por que só 3% fala inglês? É muito pouco. Né? E é muito pouco porque não é colocado essa imersão do jeito que eu estou falando. É colocado ela para fazer desse outro modelo. E esse outro modelo causa isso que você disse. Esse outro modelo de colocar ela para aprender mais velho, quando ela já está mais velha e tudo mais, aí ela às vezes desenvolve muito listening, que é o ouvir, mas o speaking dela, que é falar, fica mais fraco. Ou ela desenvolve muito falar, mas ela não treina muito listening. Então atrapalha mais, porque ela tem que estudar, ela tem que às vezes trabalhar. Às vezes ela está num ritmo e o cérebro não é a mesma coisa mais. Quando ela é criancinha, ela aprende isso tudo natural, né? Isso é muito rápido, faz parte dela. Ela não tem que buscar no outro hemisfério do cérebro dela para te responder ou para conseguir compreender. É no mesmo local que está o inglês, está o português. Então ela simplesmente entende, né? Provavelmente você vai colocar uma criança lá na escola, vai passar uns 2 anos ela estudando com a gente, você passa um desenho para ela e no outro dia você pergunta, meu filho, o desenho que a mamãe passou para você foi em inglês ou foi em português? Mãe, eu não sei, foi ontem, nem lembro, para mim é tudo a mesma coisa, inglês, português. Isso é interessantíssimo, né? Agora, Carlos, o Bruno, ele vai aumentar esse índice de 3%, vai conseguir subir só dentro da casa dele. É verdade. Tão jovem assim, você sabe, ele tem 5 filhas. Rapaz. Ou seja, na casa dele são 7 pessoas que falam inglês. 5 dólares, é isso? Então só lá são 7. Então, imagina aí. É muita menina. É muita mulher. A mais velha tem 7 anos e a mais novinha tem 1 aninho. Vai escadinha. Tem gêmeas também, né? 1 ano, 4 anos, 6 anos, 7 anos. 6 tem 2, né? E é só menina. Mas aí a gente faz aí alguns exercícios de só falar inglês em casa. Ô Bruno, e há esse consenso de que a língua vencedora, vamos dizer, bem entre aspas, é o inglês mesmo, não tem jeito? Né? Sem cogitação, não tem nem conversa, né? É a língua mais usada. Hoje, se você tem um inglês fluente, de fato, tem muita gente que fala inglês, mas não fala fluente, não consegue se portar numa conversa, numa entrevista, numa negociação. Então, ela talvez não vai ter uma renda melhor por isso. Mas uma pessoa que tem, e ela também tem as outras habilidades técnicas dela, seja na área que for, ela vai se desenvolver mais. Tudo chega primeiro em inglês, né? 70% do conteúdo na internet. Os manuais, né? Os manuais chegam primeiro em inglês, as notícias chegam primeiro em inglês para depois ser traduzido. Então, hoje, se você tem o inglês, você está um passo à frente, isso aí é fato, né? Você vai ganhar mais. Ele está falando sobre essa questão da oportunidade, né? Quer dizer, geralmente se perguntam, né, quantos idiomas que você fala. Verdade.
Então, e a nossa cidade é uma cidade assim que é quase obrigatório, né? Nós falamos o mineirês, né? É verdade. O português. Nós aqui, pra gente aqui é quase que obrigatório. Esses dias mesmo eu recebi, né, a minha família, eu sei que chegaram 2 americanos e 2 americaninhos que, vamos supor assim, a pequenininha você não consegue entender o que ela fala, de tão acelerado. Entendeu? Então, assim, é muito gostoso. Então, assim, nós que somos valadarenses, nós temos essa obrigatoriedade, né, pelo menos do mínimo, né? É verdade. Aqui tem muito, né, como ele disse aí, do campeonato de parapente aí, né? Aqui tem muita gente que vem visitar a cidade, já tem a cultura, muita gente gosta muito de viajar para os Estados Unidos, né? Seja para visitar parentes que já foram, né? Alguma coisa do tipo. Tem essa cultura muito forte de muitas pessoas que migraram para lá. Ainda acredito que o dólar come solto na cidade ainda. Isso ainda acredito que é uma... Na escola convencional, geralmente tem a reprovação, que hoje também nem é tanto, né, Carlos? Mas como é que fica? A criança não está aprendendo inglês. Eu acredito que deva acontecer, né? De uma ou outra acontecer, não ter a evolução que os demais têm. E aí, ela é reprovada? Ela é um processo... O que acontece, né? Talvez, eu não posso dizer sobre outras escolas, né? Eu posso dizer sobre a escola aqui, eu sou diretor. Né? O que acontece aqui na Empobel, o processo de acompanhamento é muito constante, ele é diário, semanal. Então, quando vai chegar numa avaliação que a gente faz mensal e trimestral, eu não vou chegar no final do ano para falar essa criança não tem condição. Então, durante o processo, eu já vou vendo que ele tem uma dificuldade e vou colocando ele como um reforço. Né? Eu vou colocando ele, já que ele tem uma dificuldade, chamar os pais e pedindo uma ajuda, talvez, para que aquilo aconteça. Mas isso dentro de um natural. Às vezes os pais são muito, como pode dizer, exigentes. E às vezes eles ficam assim, nossa, meu filho não está falando ainda. E não é assim que funciona. Isso é uma coisa interessante a gente falar aqui. Tem muita gente que coloca em escola bilíngue e na primeira semana, na segunda semana, ei, meu filho, já conversa inglês para mim, deixa eu ver. E não é assim que funciona. Existem 4 processos. Primeiro, a criança vai se sentir confortável naquele ambiente, porque é tudo em inglês. Isso não é confortável. Te coloca lá no Japão, lá, você vai se sentir desconfortável. Poxa, esse povo todo mundo falando aqui num idioma que não é meu. Então, quando você coloca a criança numa escola bilíngue, a primeira coisa não é ela falar inglês, nem entender. Ela se sentir confortável, entender que existe musiquinha, que ela vai acabar compreendendo. Depois ela vai para o segundo passo, que é onde ela começa a entender umas palavrinhas. Aí depois ela consegue entender completamente. Aí ela começa a falar algumas palavrinhas, que é onde ela já consegue desenvolver, e depois ela fala mesmo, né? Essa parte de falar algumas palavrinhas e depois desenvolver, ela não é a primeira parte, ela é a última. Então quando você fala para a criança, fala para mim o que você está aprendendo, às vezes ela está aqui ainda, ela está na parte do compreender. E isso é um processo. Existem crianças que vão aprender com 1 ano, 2, tem gente que vai aprender com mais. Isso vai depender da idade que ela entrou, vai depender da facilidade que ela tem, mas que ela vai aprender, ela vai aprender. Bruno, te fazer uma pergunta de boteco agora. Seguinte, você nasceu falando português e depois você foi buscar o conhecimento, fala bem inglês, né? A ponto de dirigir uma escola de inglês bilíngue, né? Qual das línguas é a mais difícil? Porque o português tem a fama, né? Nossa, português é difícil demais, essa gramática, essa análise sintática. Eu sou professor de português, ouço isso todo dia, toda hora, todo instante. E aí, o que você fala para esse pessoal? O difícil também é relativo, né? Mas eu vou dizer a minha opinião, né? Sim. Só. A minha opinião, o português tem muito mais ramificações, né? O inglês, eu acredito que ser mais fácil, né? Não é à toa que é a língua mais requisitada, né? Eles criaram uma língua que chama Esperanto, né? Para poder ser a língua do mundo. Não colou, né? Não colou. Então, assim, o inglês hoje, não é à toa, né? Isso é até claro que os Estados Unidos é uma potência, mas nós estamos falando aí, por exemplo, o Canadá, ele está acima em educação dos Estados Unidos. O inglês tem a Austrália, né? A gente poderia dizer que o inglês é o Esperanto que vingou, que deu certo? Provavelmente, porque hoje é uma língua mundial, né? Se você fala inglês fluente, você vai conseguir se comunicar em vários lugares. E a história da palavra saudade, que só em português existe? Só em português. Só essa palavra que consegue traduzir o que significa a tal da saudade. Isso é verdade? É verdade. Em inglês você pode dizer I miss you. I miss you, ele é a mesma coisa que você dizer
eu sinto falta de você. O que não é a mesma coisa de sentir saudade. É a mesma coisa. A palavra saudade mesmo, ela não tem. Muito ampla, né? Exatamente. Quando você vai aprender, isso é uma coisa que acontece muito com as crianças, quando elas estão aprendendo também, né? Às vezes elas começam a falar em português, terminam em inglês, e vice-versa, tem coisa que adequa melhor, né, naquela língua que você está querendo dizer. E aí isso acontece mesmo. Você falou de uma coisa que é verdade, não tem. Palavra saudade não existe. Você pode falar, início, eu sinto falta. Bruno, como é que fica a questão? Seu filho está numa escola aprendendo inglês, você não tem conhecimento nenhum como pai do inglês. Como é que você ajuda seu filho? Como é que fica o papel da escola e do pai? Como é que faz o dever de casa? Homework. É uma coisa interessante que muitos pais, com isso, quando eles colocam, eles ficam entusiasmados e querem aprender também. Eu acho Isso é bacana, hein? Isso é legal, né? Justamente para falar. Alguns têm me procurado e falam, poxa, eu quero aprender porque eu acho muito legal. Eles chegam em casa falando, eu quero retribuir, eu quero falar mais, né? Mas não é uma coisa que é necessário, não. Tá? É uma coisa que é legal, né? Mas não é necessário. Um dever de casa, por exemplo, ele é ensinado antes, previamente, o primeiro tópico, e ele termina em casa, né? Para que a criança finalize em casa, então ela vai conseguir. Ou é algum tópico que pode ser estudado ou ser feito na escola, né? Passado, aí vai de diretriz de escola para escola, né? Mas não é uma obrigatoriedade a criança fazer ali. Então, um pai que ele não tem o idioma, ele vai continuar com o português, a vida que segue. Agora, se ele está numa escola onde tem um nível de inglês, tem uma quantidade, uma carga horária grande do inglês, ele não precisa se preocupar em ensinar o inglês para o filho dele. Ele vai falar português naturalmente. Você acha que em Governador Valadares existe essa demanda natural, esse direcionamento dos pais para a escola bilíngue, visando Estados Unidos da América, a questão da imigração? Tem isso? Tem muito. Pelo menos eu tenho muitos pais que... Eu não estou dizendo migração nem Estados Unidos, mas eu quero dizer assim, muitos pais colocam no sentido de abrir um leque internacional para o seu filho. Será que o Brasil vai estar do mesmo jeito daqui a 10 anos? Vai estar bom para o meu filho? Se não tiver, eu quero abrir portas para ele. Quero que ele esteja apto a ir para um Canadá, para os Estados Unidos, enfim, para a Austrália. Mesmo que seja passeio, né? Chegar lá e saber falar o idioma, né? Exatamente. Uma curiosidade, os livros. Você tem que comprar um português. Lembrei da expressão que the books on the table, né? Você falou dos livros. Como é que é? É português, é inglês? Então, os livros de inglês são todos em inglês, completamente, sem tradução. Os livros que já acima de 6 anos, que, por exemplo, um livro de aprender português, aí ele é em português, não cita nada de inglês. Inclusive, no nosso caso, a gente troca até de professor. Então, assim, o professor que vai ensinar o português, ele vai ensinar só português, ele só vai falar em português, ele está vindo para o português. Saiu da sala, entrou de inglês, o de inglês é tudo em inglês, a aula é em inglês. Ela falou dos books, vou falar dos teachers, então. Governador Valadares sempre teve, quando eu vim para Governador Valadares, uma das coisas que me chamaram a atenção, além da idonia do calor, foi do bom número de escolas de inglês que eu encontrei aqui. E os professores, você encontra na nossa região, Governador Valadares, já bons professores que estão prontos para a escola bilíngue, ou ainda há uma dificuldade? Como é que é esse mercado aí? Sim, alguns nós trazemos de fora, alguns são da cidade mesmo, e a gente tem que treinar e capacitar. Assim, antes de ser dono de escola, né, eu sou empresário, né? Então, assim, em qualquer ramo hoje que você for falar, qualquer área que nós vamos falar aqui, que no podcast deve passar de todas as áreas, né? E aqui, se você for olhar, a falta de mão de obra qualificada para qualquer área está faltando. Né? Se for falar aqui... Fica a dica, hein? Fica a dica, professor bilíngue. É verdade. E aí, quando você fala do ensino bilíngue, não é diferente, né? Porém, a Mepobé tem muitos professores querem trabalhar na Mepobé porque tem uma marca muito forte, né? Se você é um professor, você falar que trabalhou numa Mepobé, você vivenciou muito do que tem de melhor em educação. Então, isso para o seu currículo é muito bom. Bom, qual seria o seu requisito? Você vai, ao contratar um professor, é o currículo, a formação acadêmica, ou é saber se ele realmente sabe inglês? Como é que seria? Tudo isso, né? Tem que ter as duas coisas juntas. Com certeza. Ele vai ter as habilidades técnicas dele que ele tem que ter, né? As formações, né? Ele tem um inglês excelente, até porque a criança, se ela aprende errado,
ela desconstruir isso e aprender de novo é muito difícil. Aí então, a entrevista aí já é fundamental, né? Fundamental, é a primeira parte, né? São várias partes para ser contratado, mas a primeira coisa é ver se o inglês ele é excelente, né? E aí e o currículo, aí vai vir a parte socioemocional, que hoje também é muito importante, a gente tem falado muito sobre isso, né? Não adianta o professor chegar com um currículo impecável, mas ele não ter uma inteligência emocional ali para estar bem conosco, né? E saber lidar com criança. Porque lidar com criança é diferente, né? Você tem que ter resiliência, você tem que saber como lidar, e nós avaliamos tudo isso. Difícil, né, Carlos? Assim, a gente imaginar que nós não passamos por esse processo. Aproveitando a sua deixa aí, nós não tivemos isso, né? Mas eu falo com o Samuel Boniconto, que é meu colega de TV, na hora do esporte, que toda vez que chega uma notícia de a escolinha de futebol, estão fazendo seleção para poder descobrir jovens talentos, vão aprender os fundamentos do futebol, chutar, cruzar, cabecear, bater pênalti. Eu falo, olha, Samuel, é isso que nós não tivemos, por isso que nós não sabemos jogar futebol, né? E aí, Bruno, o que me passa pela minha cabeça é o seguinte, você vislumbra num futuro, não sei nem se é a médio prazo, mas a longo prazo, que escola bilíngue seja uma realidade tanto nas escolas particulares quanto nas escolas públicas desse país, porque aí me vem uma outra preocupação, que é outra provocação. Não podemos a escola bilíngue se transformar em um equipamento de exclusão para os nossos estudantes da escola pública, que já são muito excluídos. Eu tenho esperança, né? Agora, eu acredito que isso vai demorar um pouquinho, né? Infelizmente, né? Muito infelizmente. Gostaria muito que fosse uma realidade, né? Que fosse como dei o exemplo do Canadá, né? Que você chega lá e qualquer lugar que você chega, as crianças falam inglês e francês. Aqui no Brasil isso vai demorar ainda um pouquinho, né? Teria que vir de cima com uma organização muito grande. Como eu falei, existe toda uma cultura e formação que precisaria de mudar no Brasil para isso, que eu acredito que um dia vai chegar, né? Uma hora vai, mas ainda é só 3% por isso, porque é colocado como uma segunda língua para aprender. Aprende isso aqui que é importante. E isso não torna um país bilíngue. Os países que são bilíngues, eles não são... eles dão aulinha de inglês na escola. Eles não são assim. São países que colocam desde a infância uma outra língua como algo natural, algo que é imersivo, né? E aí começa a mudar a base. E aí lá na frente a gente consegue ter uma porcentagem gigantesca de cidadãos aí que falam inglês. E hoje também, com a nossa economia, valor de salário, eu acho assim que nem todo mundo tem esse acesso, né? Infelizmente. Mas também tem aquele lado, Carlos, que se você coloca seu filho numa escola convencional, numa escola particular, põe ele numa escola de inglês, aí você pensa lá que você tem que ir lá, ficar esperando 1 hora seu filho todos os dias, você está parado, você não está rendendo, seja lá o trabalho que for, o combustível, deslocamento, ou até mesmo a problemática que você estar no trânsito, acaba também que o custo disso também não fica barato, demanda muito mais tempo, as pessoas não colocam na ponta do lápis. Né? É barato? Não é barato. Mas assim, é muito satisfatório você pegar uma criancinha de 6 anos, eu vejo onde eu moro, os meninos lá conversando, cantando, é muito gostoso de se ver, né? Os pais ficam inchados, né? Até estufa o peito para falar, é muito gostoso você ver que seu filho está conseguindo adquirir uma habilidade que às vezes você teve que estudar tanto e se esforçar tanto, ele está conseguindo tão novinho, né? Isso é muito gostoso. E às vezes também o diferencial é que na escola também, que se você coloca em outro cursinho, Carlos, é que às vezes vai lá 1 vez, 2 vezes na semana, né? Então às vezes a gente acha assim, não, mas estava fazendo curso, o menino não aprendeu nada. Às vezes também essa questão assim de tempo, e na escola está praticamente tempo integral, né? Aprendendo inglês, e todos os dias e não como os cursinhos, né? Exatamente. Então eu acho assim que tem muito mais vantagens. Aumenta a demanda, né? É muito mais vantajoso. Desculpa te interromper. Aumenta o tempo, né, de exposição à língua. Que é o que a gente até chama de imersão, que é uma palavra hoje da moda, né? Imersão é
é exatamente esse tempo maior de contato com a língua. Isso, exatamente. É onde a criança ela consegue ficar como se ela tivesse, às vezes, a gente até tem um slogan, né? Estude no Canadá e volte para casa todos os dias. Que é tipo assim, é como se ela estivesse num outro país ali dentro e depois ela volta para casa, né? Então ali é imersão mesmo. O inglês do Canadá é muito diferente do inglês estadunidense, não? Que é bem diferente, porque o inglês estadunidense é muito diferente do inglês britânico, assim, na pronúncia, né? É que também não é muito diferente. É diferente. Talvez é sei lá. Eu acho que o muito meu foi exagerado. Talvez é um baiano conversando com... Dá para fazer essa comparação? Seria? Talvez. Não sei. Eu não posso falar com muita propriedade que seria essa comparação, mas imagino que seja algo semelhante, sabe? De colocar duas pessoas que falam português, mas uma tem um sotaque diferente, né? Mais carregado lá do norte, e uma que tem lá do sul, por exemplo, né? Colocar as duas, elas se entendem, né? Elas vão se entender, mas vai ser um pouquinho diferente. Mas... Tem espaço para criança com deficiência? Claro, né? E são muito bem-vindos, né? Com certeza. Eles são... Mas a gente fala de qual deficiência? Depende, né? Olha, para todas, na verdade, todos são aceitos, né? E muito bem-vindos. O que vai depender, quando a gente fala de deficiência, a gente engloba uma gama de deficiência, é muito amplo, né? Então, se nós somos capazes, e existe como buscar profissionais para atender, nós vamos fazer de tudo que está ao nosso alcance para isso acontecer. Eu já percebi, já vi casos, por exemplo, dos meninos autistas que têm facilidade para línguas, né? Isso é um fato? Percebe-se isso na escola? É uma categoria, né? Na verdade, o autista hoje, por exemplo, ele tem em vários níveis, né? E, assim, alguns desenvolvem algumas habilidades, têm hiperfoco, né? Alguns têm outras dificuldades. Então, vai depender, né, de aluno por aluno. A gente não pode rotular e colocar que vai ser. Não, ele é autista, ele vai ter. Mas alguns desenvolvem, sim, o hiperfoco. Sim. Eles têm uma concentração maior. Então, quando eles pegam para fazer alguma coisa, vão tocar piano, eles tocam às vezes piano muito melhor, vai jogar futebol, e aprender outro idioma também. Isso pode acontecer. Não que é uma regra, mas isso é uma coisa que pode... Esse menino autista, né, eventualmente ele vai ter acompanhamento, por exemplo, específico de um outro professor, ele vai estar integrado na sala? Sempre vai ter uma atenção especial para ele, mas como eu disse, vai depender do grau, né? Vai depender do quanto ele consegue se relacionar, aprender sozinho ou não, né? Tudo isso vai depender. A gente vai ter que analisar caso a caso. Quando ele chega na escola, nós vamos saber qual que é a situação para poder buscar profissionais para atender essa criança, dependendo da demanda, né? Como é que é o diálogo da pessoa da cantina, da secretaria, tudo em inglês, da portaria, o segurança com as crianças? Então, com as crianças, os principais comandos são sempre em inglês, né? Boa tarde, é por aqui, é por ali, sempre a gente procura manter o inglês. Com as crianças, aí dentro da sala de aula é onde tudo acontece, né? Verdade, onde a imersão realmente acontece. Aí, como eu falei, aulas de inglês, tudo em inglês, português. Mas, por exemplo, a moça da cantina, ela fica lá dentro da cantina, ela não tem muito contato, às vezes, com a criança. Pode haver, né? Mas nós não temos todos os nossos profissionais bilíngues, não. Isso não é uma realidade nossa ainda. Queria que fosse, né? Mas nós não podemos falar que 100% dos nossos funcionários falam inglês. Vários falam, mas não é 100%. Você sabe o que eu fico imaginando? Quando eu ouço alguém falando que saiu daqui do Brasil e foi estudar em Harvard, por exemplo, uma aula de química em inglês. Meu Deus do céu. Como é que faz? Se ele foi para Harvard, ele já fala inglês fluente e ele não tem problema com isso. Ele já passou por esse filtro, né? Muito provável. Né? Mas, Harvard, né? Mas ainda que não seja Harvard, é uma escola comum mesmo. Numa escola comum, acredito que assim, se ele chega... O que acontece? Se ele está estudando numa escola americana, vamos falar de uma universidade, ele teve que fazer uma prova que chama TOEFL, ou um IELTS, que é uma prova também de proficiência em inglês. Ambas são, mas uma é o inglês britânico, que é o IELTS, e o TOEFL é o inglês americano mesmo.
E aí, essa prova já vai dar para ele pelo menos um nível suficiente, ele já vai ter que estudar para passar nessa prova, que é o suficiente para ele entrar numa universidade. Não que ele não vai ficar perdido as primeiras semanas, mas ele vai ficar meio perdido, mas vai conseguir por ele ter passado nessa prova. Então, uma universidade não vai pegar o aluno para entrar lá só porque ele quer, ou está disposto, ou tem boas notas. Não, ele tem que fazer o TOEFL. No caso, esse aluno que está aqui no Brasil estuda numa escola que não é bilíngue, no caso. Dependendo da escola, né? Por exemplo, um aluno Maple Bear, ele formando aqui, ele tem um diploma canadense, né? É como se ele tivesse formado no Canadá, então é um pouco diferente. Mas, apesar que também, se precisasse dele fazer o TOEFL, não teria problema algum. A gente sabe que existe muita diferença cultural, né? A alimentação, a cantina, o alimento é brasileiro, o nutricionista, é inserido alguma coisa? A gente tem uma... Nossa alimentação é feita com nutricionista infantil, é na escola, e pega um pouco da cultura americana, do Brasil mesmo, né, canadense, mas não tem um padrão exato, onde você fala assim, vai comer só esse tipo de comida, não tem. Mas qual que é o padrão? Ovo e bacon. O americano gosta de ovo e bacon, que é... Nossa! O padrão é que seja saudável. Então, assim, nós procuramos fazer tudo fresquinho, né? A gente procura fazer tudo com muito carinho, com muito cuidado, muita higiene e com nutricionista infantil. Então, por exemplo, uma criança, de acordo com a pediatria americana, ela pode tomar de 1 a 3 anos de idade, ela pode tomar só 120 ml de suco, por exemplo. E aí vai ter, a gente coloca isso, abaixo de 2 anos de idade nós não oferecemos açúcar. Então tudo isso nós vamos seguir para que a criança ela fique bem, ela seja bem alimentada com o que é saudável, né? E consiga desenvolver bem na escola. E aí vocês acabam interferindo na mudança de hábitos até da família, né? Porque o pai e a mãe que passaram dando bombom, bala para a criança desde pequena, essa família vai levar um choquezinho interessante aí, né? Às vezes a criança vai gostar do bombom também, né? Vai comer em casa, às vezes vai comer saudável na escola e vai ter os dois. Mas uma família que preza por uma alimentação mais saudável vai ser muito ajudada nesse processo, né? Porque ela chega na escola, por exemplo, uma escola que pode levar lanche, às vezes ela vai ter um pouco de dificuldade, porque a criança que está comendo saudável ali, ela olha para o coleguinha abre um biscoitão de chocolate, começa a comer na frente dela. Nós estamos falando de uma criança, né? Então, assim, ela às vezes não tem ainda... Você falou no início que a partir de qual idade que já pode levar para a escola bilíngue? A partir dos 2 anos? Começando a andar, 2 anos de idade, mas tendo os passinhos firmes, conseguindo andar, já pode ir. E aí ela pode ficar lá até... Ela pode ficar lá... Ad infinito, não? Na Maple Bear, por exemplo, ele fica até a faculdade. Até o momento da faculdade. Só que todas as escolas Maple Bears do mundo, ela abre até 6 anos de idade, no máximo. E esses alunos vão crescendo com a escola. Ela não abre faculdade, ela não abre o ensino médio já de uma vez, por exemplo. Ela vai abrir e esses alunos vão crescendo até irem para a faculdade. Então, assim, é o que está acontecendo com a gente hoje. É porque ela já tem que, com 6 anos, já saber falar o inglês, Exatamente. Né? Então, eu não posso, por exemplo, eu abro hoje 8ª série. Vamos lá. Aí entrou na sala, tá lá o professor de matemática falando inglês com ela. Aí, poxa, sei lá, né? Então, assim, se ela está acostumada desde novinha, é uma coisa muito natural para ela. Mas para uma criança que não tem, ela não consegue. Pensou só, né? Equação de segundo grau em inglês, a gente não sabe nem em português. Eu não sei. Agora, me fala uma coisa, é tudo novo, né? Porque aqui no interior, a gente, é uma linguagem nova, né? Falar que tem uma escola hoje que tem 2 idiomas. Como Há quanto tempo? Fica? Tem 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Nós estamos aqui. Pouquinho tempo. E uma aceitação muito grande, né? De um ano para o outro. Muita gente, acho que apostou, né? Para ver como é que... Opa, será que esse negócio vai vingar? E a gente viu um crescimento muito grande, né? Mas como é que ficam? Já que é uma coisa muito nova, eu acho que existe uma preocupação muito grande dos pais. Existe algum aplicativo que vocês comunicam diariamente ou semanalmente com os pais? Até mesmo os dever, né? Para quem não sabe inglês, opa, e aí? Sim, com certeza. Existe um aplicativo que nós temos, né, tanto para comunicar com os pais, quanto para poder levar, buscar as crianças, né?
a segurança, nós temos um drive-thru, onde a criança passa, para poder deixar a criança e também poder pegar a criança, onde o pai não precisa de descer do carro. E aí esses dois aplicativos nos ajudam tanto com isso quanto a comunicação, né? Para poder falar, comunicar com o pai também mandar a mensagem, a mãe mandar a mensagem para o professor, mandar para a coordenadora, mandar para mim, mandar para a cantina, mandar para o administrativo, tem tudo lá. Interessante a questão do drive-thru. Eu quero saber como é que você sabe que é o pai daquela criança que está chegando. Olha que legal. Então, o aplicativo, ele vai falar como é que eu posso dizer? Ele vai dar dentro da escola que você está chegando. Quando você está indo, eu até pegar meu telefone e mostrar, mas enfim, quando você está indo, você clica que você está indo e já é avisado na escola que o pai está vindo buscar. Então a gente já pode preparar a criança para esse. Tem escola tem QR Code também, e aí, né? não, então, aí o que acontece? Quando ela está chegando próximo, o aplicativo já avisa que o pai está chegando próximo. Então a gente deixa a criança mais próxima ainda. Okay. E aí na hora que ela está passando por dentro do drive-thru, tem o QR Code no para-brisa, e aí a criança é colocada na fila exata, né? Agora é a vez dela. E aí ela já entra. As reuniões de pais são no velho e bom português mesmo, né? Isso mesmo. Tudo em português. Algumas, olha só, o que acontece no nosso caso é que a gente tem as treinadoras canadenses, né? Então elas vêm e elas querem falar elas não sabem falar português, né? Então elas participam de algumas reuniões, aí não tem boca não, elas vão, soltam o inglês lá e desembola e vai embora. Tem que exigir delas, ué, uma contrapartida, tem que falar umas frases em português aí, ué. Elas falam assim, não, nós estamos na escola canadense. Que as apresentações das crianças, em qual idioma? Então, abaixo de 4 anos de idade, 100% em inglês. Os pais não estão entendendo nada cá, e aí? Ah, não, mas a apresentação, eles ficam aí que eles acham mais bonitinho. Você está querendo saber como é que vai ser o Dia das Mães seu lá, né? Na verdade, se tem acima de 5 anos, aí tem apresentação em português e inglês, porque tem uma porcentagem em português. Vai ter o professor de português também. Porque eu estou perguntando isso, que eu assisti um vídeo onde uma criança falava português e o menino falava inglês. Sim. Eu achei muito interessante. É verdade. E essa apresentação que você viu, por exemplo, foi do Year 2. Né? Então, assim, aí tinha o inglês e tinha em português. Porém, quando é apenas abaixo de 4 anos, é tudo em inglês. Mensalidade está nos níveis padrões de uma escola particular, assim, que a gente conhece? Não. É uma mensalidade, um ticket mais alto mesmo. Né? Um ticket bem mais alto do que uma escola convencional. No caso, uma escola particular, a gente oferece diferente e tem um preço diferente. É bem mais... A criança fica quantas horas? É tempo integral? Como é que seria? Não, é de 1h30 às 18 horas. Só tem esse horário, né? Horário vespertino. A questão do valor ser mais elevado é por questões dos profissionais, que são profissionais muito bem qualificados, verdade, né? Tem que visitar para ver, né? Tudo lá tem uma diferença. Tem os profissionais muito qualificados, o material, a estrutura que nós oferecemos, né? Tudo é feito com muito cuidado. O aluno não é mais um número lá no meio de uma multidão. Nós preocupamos com aluno por aluno, atendimento com o pai. E para ter, num mundo globalizado, nessa correria, a gente ter um atendimento e um cuidado maior com o nosso pai, nós precisamos também, né? Ter um custo isso tudo, né? Nós fizemos o Dia das Mães lá, você deu o exemplo aí, né, das apresentações, foi agora, né? E assim, tudo que a gente faz é com muito Mother Day? Muito cuidado. E aí, como tudo, existe um valor, né, agregado nisso. Gostaria muito que fosse mais acessível a todos, né? Porque todos merecem. Olha, eu acho que em pouco tempo você vai levar o Carlos para dar aula lá, hein? Que legal. No inglês é do Joel Santana, né? Lembra do Joel Santana, né? Mais ou menos assim. Mas eu vou falar para não ter uma curiosidade do público, que talvez fique lá do outro lado. Mas ele está falando que é caro, que é barato, quanto que é. Então, uma escola hoje tradicional, ela fica em torno, assim, de uma escola particular, ela fica em torno de R$1.000 aqui, né? De mensalidade, 1.000 e pouco. O nosso é em torno de 2.000 e pouco. Então ela vai ficar nessa faixa, né? Comparando em média as escolas de Valadares com a nossa escola. Vai ser mais ou menos isso.
Mas aí, não estou defendendo aqui escola de vocês, outras escolas, não. É aquela questão que eu falei. Mas se você pegar esses R$1.000 e se você colocar mais um ensino de um cursinho inglês, você paga o desgaste de pneu, o desgaste de motor, o tempo que você fica ali e o aprendizado que é inferior, entendeu? Na ponta do lápis não é tão caro, né? Na verdade, o nosso grande diferencial, na minha opinião, é até mais do que o inglês, é o ensino canadense, né? A nossa metodologia canadense, onde a criança ela é o protagonista mesmo ali, né? Ela é a protagonista, né? Ela vai pegar e ela vai fazer, ela vai pôr a mão na massa, ela vai interagir com os colegas, ela vai ter uma interação, a parte socioemocional é muito forte, né? Na escola nós preocupamos com as habilidades do nosso século, né? Eles terem capacidade de tomar decisões, né? Então, assim, o mundo evoluiu e a educação nossa evoluiu junto, né? Por isso que eu tô falando, nós estamos falando do PISA, que é a educação mundial, que mede a educação mundial, e o Canadá está em segundo. Então, nós estamos, essa educação que nós estamos trazendo. Então, querendo ou não, isso tem um custo para poder trazer isso também, né? Eu falei agora há pouco da questão da literatura brasileira, da cultura brasileira, mas puxando para uma outra ponta agora, mesmo sendo um ensino que é do Canadá, com toda a eficiência, com toda a eficácia, com todos os méritos da educação canadense, os professores conseguem falar para os meninos em inglês da realidade brasileira, conseguem falar da dengue, conseguem falar das nossas dificuldades, dos nossos políticos, dos nossos buracos na cidade, conseguem falar essa realidade tão palpável, né, que a gente consegue passar isso, discutir isso. Então, abaixo de 4 anos é completamente inglês. E nós não falamos para crianças de 4 anos normalmente sobre esses tópicos, né, que você citou. Porém, aí as crianças vão ficando um pouco mais velhas, vai tendo português e inglês. E aí vai ter a oportunidade dela trabalhar isso tanto em inglês quanto em português. Na aula de português ela é trabalhada em português tudo isso, e em inglês é trabalhado em inglês tudo isso que você disse. E aí, só que em idiomas professores diferentes. Né? Eu fiz questão, Bruno, antes de quando a Sônia me mostrou o tema, eu falei, eu vou fazer questão de não ler nada a respeito. Porque eu quero me comportar como quem de fato não sabe nada sobre escola bilíngue, porque eu não vou correr o risco de, não vou fazer essa pergunta porque é muito óbvia, né? Todo mundo sabe, né? Então, realmente eu não sei, eu não sabia dessa modalidade que era possível isso. Mas esse então, enriquece ainda mais o nosso bate-papo. É a grande maioria, né, das pessoas. Então, isso ajuda com que eu explique aqui e fique até ainda melhor. Porque eu acho que muitos pais podem ter essa preocupação, os pais que são muito brasileiros, né, que tem essa coisa da brasilidade, que às vezes podem se preocupar com isso. Peraí, mas vou ficar com meu filho lá 5, 6 anos, numa escola onde só se fala em inglês, onde as coisas vêm em inglês, é um aprendizado muito bacana, muito rico, mas o pai pode se preocupar que o filho pode se alienar em relação ao país onde ele vive, onde ele nasceu, né, onde de repente ele vai construir a vida dele, né? Quer dizer, eu acho que é uma preocupação que procede, né? Mas eu acho que é interessante. Alguns pais têm isso, alguns pais já estão doidos para os filhos já criaram a idade, tirar o passaporte e rachar fora. Infelizmente, ou felizmente, não sei. O caso está parecendo até que eu estou fazendo marketing para a escola. Mas a questão, voltando à questão do valor, você ainda paga este valor e sai com 2 diplomas, né? Verdade. Então, assim, se você parar para pensar... Eu acho que a relação custo-benefício ela é inquestionável. Não é? Né? Isso aí ficou muito claro. Né? O que a gente tem... vamos ser bem sincero, né? Hoje eu tenho muitos filhos, mas eu sou uma exceção, né? A maioria dos pais hoje tem 1 ou 2. Atualmente filhos. é exceção mesmo. E vai ter mais, Bruno? Sim, a gente está feliz, do jeito que a gente está. Mas uma coisa que acontece é que os pais, se você for pensar hoje em relação a... até me perdi, você está falando aí de Ele ficou preocupado com o sexto. A probabilidade de ter gêmeos também existe. Qual que era o assunto? Até me perdi.
Qual que era? Você estava falando do quanto vale a pena, porque sai com 2 diplomas. A gente está falando da relação custo-benefício. Né? Lembrei, perfeito, ótimo, excelente. Eu lembrei o que eu ia dizer. O que eu estava querendo dizer é que um pai que tem 1 ou 2 filhos, né? Primeiro que os nossos filhos para nós é o que tem de mais importante, né? Nós queremos dar tudo e a única coisa que você dá para o seu filho que você não consegue tirar, que ninguém consegue tirar dele, é o conhecimento, é o que ele se torna, né? Então, você está dando o que tem de mais precioso ali para o seu filho. Primeiro que é a coisa mais preciosa da sua vida, que são seus filhos. Você está dando o que tem de mais precioso. E você tendo 1 ou 2 filhos, dependendo da família, consegue se esforçar, né, e fazer o investimento. Então, e aí, na hora que ela faz esse investimento, é uma coisa que para a vida é incalculável, né? Como eu disse, o tanto de benefícios no cérebro, tanto de vantagem à frente que essa criança tem, né? De saber lidar com o próximo, sabe? Ter as habilidades do futuro, ter um inglês fluente, estar num ambiente totalmente cheio de câmera, todo com muito cuidado. A gente trata com muito carinho os nossos alunos, né? Então, as pessoas têm que ir para conhecer mesmo, quer fazer mexer, né? Agora, assim, uma outra provocação. O que você, se você fosse dar um recado, só porque o pulo do gato é óbvio que você não vai dar e a gente nem vai querer que você faça isso, né? Mas assim, se você fosse dar uma frase, só uma dica para as escolas brasileiras, o que a gente pode aprender, o que você nesse contato com esse mundo canadense da educação aprendeu, que você acha que as escolas brasileiras, bilíngues ou não, poderiam aprender com os canadenses? Perfeito. Nossa, que pergunta rica. Eu acredito que, assim, uma das coisas principais, você pediu a coisa principal, né? Quando a gente vai aqui na escola, no Brasil, do jeito que nós aprendemos, o professor, ele é o mestre e nós somos quem está sentado de forma passiva, observando e pegando o conteúdo. É um ensino mais conteudista, né? De conteúdo. E a gente vai fazer tarefa, prova. E no caso que você está falando, que eu acho que a total diferença, né, que você falou do pulo do gato aí, eu acredito que uma grande diferença é a maneira quando nós colocamos o aluno para ser o protagonista do jogo, né? E o jeito que a Maple faz isso não é uma coisa da cabeça do professor, onde ele faz ali, vamos fazer um modelo aqui, não, é tudo muito organizado, testado há décadas, onde os centros de aprendizagem vão acontecendo, no caso, 4 alunos aqui, 4 aqui, 4 aqui, a maneira que eles vão discutindo e fazendo essa rotação, é até difícil de explicar aqui com poucas palavras, mas esse modelo de aprendizagem, onde ele age, ele relaciona, ele transforma, ele faz o projeto, ele mostra, ele apresenta, ele cria, faz com que ele aprenda muito mais, né? Hoje, quando só para poder encerrar esse assunto, quando você tem uma exposição de aula dada, você retém no seu cérebro no máximo 5% do que foi dado. Quando você vai lá e interage, faz projetos juntos, você entra, você retém até 70% a 90% da aprendizagem. Então, assim, do aprendizado que foi dado. Então, quando você coloca a criança nesse ambiente, que é o que acontece, por isso que, claramente, o Canadá está em segundo lugar, né? É colocado a criança para ser o protagonista, ela gostar de aprender, ela gostar de estar ali, colocar a mão na massa. Mais uma pergunta, Bruno. Existe intercâmbio entre as crianças? Existe, isso é muito interessante, mas mais entre adolescentes. Criança é muito frágil ainda, né? Assim, mas existe também com os pais, né? E aí é uma coisa mais individualizada, um cuidado maior. Mas quando já estão aí na fase da adolescência, aí isso é uma maneira, já tem vários, inclusive, da nossa escola diretamente com o Canadá. Oh, que coisa bacana. Carlos, quero te agradecer demais. Thank you. Assunto muito bacana, eu acho que muito interessante, assim, para a gente ver, né, que muito legal. A escola existe, Governador Valadares, é uma realidade. Se você colocar na ponta do lápis, não é uma coisa tão cara. Engraçado, não estou ganhando para isso, né, Bruno? E não é tão caro. Eu acho que o resultado vale muito, muito a pena. Se você também não conhece, vai lá conhecer. Eu, como cidadão brasileiro, eu vou torcer para que dê muito certo. Já deu, né, no caso, mas que dê certo no sentido de ser ampliado, sentidos, né? Que um dia a escola pública também tenha isso, né? E que seja uma caminhada bacana aí. Então,
Legal demais. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui. A gente que agradece, Bruno. Obrigada mesmo, tá? Valeu. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.